Através da Rádio Bonfim FM, a gente recebe aqui no estúdio, no programa Alô Morro Redondo, desta quinta-feira, 20 de janeiro, está aqui no estúdio o Evaldo Voz, da Emater, que tem um recado importante para os produtores rurais. Estamos aí nesse período relacionado à estiagem e levantamento de dados que a Emater, juntamente com a Secretaria da Agricultura, estão fazendo, e o Evaldo, então, vem trazer um recado importante para os produtores rurais. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde, Dionis. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Bonfim FM, especialmente aos ouvintes, do programa que estamos, do nosso amigo Dionis Forlan, que estamos participando. Bom, pessoal, é assim, nós não é segredo para ninguém, mas enfim, o estado do Rio Grande do Sul é de conhecimento geral. O estado do Rio Grande do Sul está passando por um período de estiagem sem precedentes, E na nossa região, talvez os efeitos ainda sejam um pouco menos sentidos, principalmente no nosso município, Porém, a gente vem monitorando a questão da evolução das perdas em decorrência da estiagem, E para que a gente possa, enfim, tomar as decisões de elaboração de documentos que podem subsidiar, no caso do município, a decretação de situação de emergência, nós precisamos da colaboração de todos os agricultores. Isso é um apelo da Emater, da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que pedem, então, que os produtores rurais que tiverem perdas, seja no milho, seja no feijão, nas olerícolas, no gado de leite, que é uma das áreas que está sentindo um maior problema neste momento, que entrem em contato com a Emater, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ou com a Defesa Civil, para poder registrar as suas perdas. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa, essas três entidades, registrando as perdas, para que essas perdas possam ser contabilizadas, e a partir do momento, Deus queira que não ocorra, mas a gente está percebendo a evolução e toda a perspectiva não é boa, de mudança no clima. Então nós precisamos de levantar esses dados, porque a partir do levantamento dos dados de perda é que a Prefeitura Municipal pode decretar situação de emergência, se for o caso, e consequentemente, a partir dessa decretação e da homologação, isso é importante dizer, Jones, que a homologação da situação de emergência, ela só se dá pelo Estado e pelo governo federal a partir do volume de perdas grandes. Então a gente precisa levantar, nós não vamos criar perdas, obviamente, mas à medida que elas forem ocorrendo, as pessoas precisam nos informar, porque essa informação é que vai fazer com que a gente elabore o relatório, que é de minha competência, através da Emater, e esse relatório, junto com o relatório da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, é quem vai, então, subsidiar a decretação de situação de emergência por parte da Prefeitura. Aproveitando, Evaldo, o que o produtor precisa para vocês, assim, para informar? E, além das perdas ali, que ele vai poder contabilizar, ele vai informar tipo de hectare, a questão do produto, fazer alguma foto, algum vídeo também, ter alguma nota do que ele comprou tal produto e aí colocou na propriedade, ou se ele fez algum financiamento também, Então é importante essas informações aí para complementar o que precisa para vocês colocarem, anexar os documentos. São pelo menos duas situações assim distintas, Jones? Uma coisa é a perda daquele produtor que não tem financiamento, seja agrícola ou pecuário, que é a maioria dos produtores. Isso não quer dizer que a perda dele não seja importante, ela é muito importante, e a partir dela, a partir da detecção dessa perda, a gente pode implementar ações como as que foram feitas há 2 anos atrás, quando a gente conseguiu
que o programa Troca-Troca não cobrasse, né, a semente de milho dos produtores, né? Isso foi a partir de uma decretação de situação de emergência embasada naquela chuva de granizo que ocorreu na região da Afonso Pena e aqui no Passo de Valdez, né? Mas enfim, isso é só uma hipótese, né? Nesse caso, nós estamos com uma estiagem instalada, né? No nosso caso, assim, Jones, nós tivemos, agora a gente teve uma chuva significativa nessa semana que passou, né? Porém, antes dessa chuva, nós passamos 28 dias, desde o dia 18 de dezembro até o dia 14 de janeiro, se não me foge a memória, em que nós não tivemos chuva significativa no nosso município e ainda a situação foi agravada por um calorão sem precedentes, um abafamento, vento, enfim, toda uma condição climática que assim levou um ressecamento do solo e não permitiu o desenvolvimento das plantas. Então é isso que a gente precisa, que as pessoas identifiquem isso e baseados, por exemplo, no caso do leite, vou usar um exemplo assim do leite, né? O cara sabe que ele vinha entregando, por entrega, num período normal, digamos, 400 litros de leite, né? Agora, de uns dias para cá, por exemplo, isso baixou para 200 litros. Isso significa que a quebra dele nesse período por entrega foi de 200 litros de leite. É isso que nós precisamos. Quer dizer, alguém que tenha uma lavoura de milho para grão, por exemplo, né, que foi plantado, digamos, lá no mês de outubro, que agora esteja em florescimento, provavelmente essa lavoura de milho já vai estar com problema de perdas. E é isso que a gente precisa identificar. O feijão é um caso clássico, né? O feijão, a colheita de feijão se dá no mês de dezembro e janeiro, do feijão plantado na safra normal. Então isso já é uma perda instalada. A gente inclusive já tem dados disso, mas que podem ser corroborados com mais informações dos produtores, né? A olericultura, a gente tem relatos de produtores que plantaram e que não tinham água para irrigar e perderam toda a sua produção potencial de alface, de couve, de repolho, tomate, pimentão, abóbora é um problema sério, né? As abóboras estão queimadas por causa do calorão, do calorão, né, forte, né? Enfim, essas perdas é que a gente está tentando levantar. E a outra coisa é a questão do pessoal que tem um financiamento bancário. Essa pessoa que tem um financiamento de um custeio de uma lavoura, ele tem que monitorar esse custeio a partir do momento que ele possa comprovar que ele tem uma perda mínima de 30% na produção daquela lavoura, ele pode acionar o Proagro. Aí ele vai procurar a agência bancária onde ele fez o seu projeto, de que ele fez o seu financiamento, e vai fazer uma comunicação de perda. A partir dessa comunicação de perda, aí a agência bancária vai dar o encaminhamento. E também, assim, neste caso, tem uma série de pré-requisitos, né? A pessoa tem que ter as notas, enfim, as análises, mas isso é uma coisa comum para quem está habituado a fazer os seus financiamentos. A gente quer agradecer a tua participação aqui no programa, né? E é muito importante. E depois também pode ser formulada uma nota, né, um comunicado aí para a gente reforçar nas redes sociais também nos próximos dias e vamos monitorando, né? Porque a perspectiva, mesmo que tenha agora no final de semana, podendo ter chuva, mas a gente não sabe até fevereiro, né? Então esse período ainda não vai ser um período muito bom, né? E esse calor está demais, está muito forte, né? E as noites também agora estão mais quentes. Na época do pêssego, o seu Evaldo, era diferente, né? Tinha até frio de noite e o pêssego foi prejudicado. Até teve uma reunião aí, que a gente divulgou uma nota aí ontem, né? Que o pessoal de Pelotas divulgou os dados que teve uma perda considerável no pêssego, né? Então foi uma questão, e ainda teve aquela chuva, né? Durante o mês de dezembro, né? Sim, John, sim. Quer dizer, são coisas diferentes, né? No pêssego a gente teve uma situação assim, embora que a gente está contabilizando nas nossas perdas, independentemente aquela perda do pêssego não tenha sido decorrente da estiagem que está acontecendo agora, né? Mas nós estamos contabilizando também as perdas porque elas fazem parte das perdas na agropecuária municipal. E elas remontam a mais de R$1 milhão, né?
porque a gente teve uma situação de podridão assim, sem precedentes. Eu trabalho há 18 anos aqui no município e acompanho e atendo a área de produção de pêssego, né? E nunca havia visto uma situação como aquela de podridão. É normal, a podridão ela é um fungo, a Monilinia frutícola, que é a que causa a principal podridão parda que a gente tem no pêssego, né? Ela é um fungo comum no nosso meio. Tanto que tu pega um pêssego, bota dentro de uma vasilha em cima de uma prateleira onde não tem um pêssego há muito tempo, quando vê ele apodrece. Quer dizer, ele está presente no ambiente, esse fungo. Porém, ele se alastrou de uma maneira excepcional em função das condições climáticas que ocorreram naquele período de maturação das cultivares de Jade, Maciel, enfim, que coincide com aquele período que ocorreu essa situação climática, né? Mas, enfim, isso é uma condição de perda, né? E esse é a importância da gente estar sempre monitorando e acompanhando o que acontece, né, Jones? Porque a nossa felicidade é quando a safra transcorre normal, as pessoas têm uma produtividade excelente e isso acaba desembocando, obviamente, num aumento de renda e circulação de dinheiro dentro do município. Mas nem sempre acontece assim. E quando não acontece isso, então aí está aquelas entidades, Secretaria, Emater, Defesa Civil, né, que tem capitania o processo, para a gente, enfim, então, buscar apoio para atender essas necessidades dos produtores, porque já tinha um filósofo famoso, né, chamado Malthus, que dizia assim, agricultura, eu não concordo com ele, mas ele dizia assim, agricultura é um mal necessário, né? E embora que eu acho que a agricultura é um bem necessário, mas ele dizia isso porque a agricultura é a atividade econômica de maior risco que tem, porque tu está sujeito às condições climáticas, tu pode fazer tudo do melhor, usar a melhor tecnologia, mas se o tempo não colaborar, tudo vai fora. Eu quero agradecer seu Evaldo, então, da Emater, e quando tiver aí detalhado, né, a situação da estiagem do município e queira vir aqui da rádio, né, para detalhar a situação de cada cultura, né, o que foi afetado, né, sinta-se à vontade, o espaço à disposição. Muito obrigado, Jones. Obrigado à Rádio Bonfim FM, sempre nossa parceira. A gente agradece, então ouvimos a participação aqui do programa do Evaldo Voz da Emater, onde está fazendo o levantamento dos dados da estiagem em Morro Redondo.